Olá, queridos amigos. Meu nome é Sofia Dorinskaya. Sou médica e diretora do Centro de Informação Médica. A medicina não é chamada de filosofia à toa. Embora nós especificamente não pratiquemos medicina, nós não tratamos, nós alimentamos. Eliminação de deficiências de nutrientes. Isto é um restaurante, é um cardápio bem elaborado. Mas isso tem relação com o corpo humano. Por isso, hoje vamos refletir juntos. Hoje vamos refletir juntos e começar do início. O organismo humano, o corpo humano, é uma máquina bioquímica. Vamos olhar a definição do dicionário. O que é uma máquina? Uma máquina é um mecanismo ou um conjunto de mecanismos que realiza algum tipo de trabalho útil, transformando um tipo de energia em outro. Essa definição se encaixa na definição do corpo humano como uma máquina? Claro, com certeza não é um único mecanismo, é um conjunto de mecanismos. Nosso corpo realiza algum tipo de trabalho útil. Sim, o tempo todo. Sem o corpo, nós simplesmente não conseguimos funcionar e se conectar com o universo físico. Com o corpo humano, pegamos diferentes objetos, ou seja, é com o corpo, com o nosso próprio corpo, que entramos em contato com o universo físico, com outras pessoas e, claro, o corpo humano, como um mecanismo, realiza um trabalho útil. E isso acontece através da transformação de um tipo de energia em outro. Sem dúvida, que tipo de energia ele usa? De que energia o corpo humano precisa? Da energia dos alimentos, da energia dos alimentos. E em que tipos de energia essa energia é transformada? Em várias energias. Em energia cinética, em energia térmica, em energia elétrica, em energia pneumática. Você inspira ou os trompetistas tocam? Você atira ervilhas, por exemplo, cospe em algum lugar. Isso é energia pneumática. Pode ser em energia nuclear, talvez. Ninguém sabe. E assim por diante. Talvez existam outros tipos de energia, mas, de qualquer forma, temos a energia que recebemos dos alimentos, e essa energia é química. Lá ocorrem processos químicos, e depois esse tipo de energia se transforma em muitos outros tipos de energia que o corpo humano utiliza, que o corpo humano possui, realizando assim um trabalho útil como um mecanismo. Que o corpo humano possui, realizando assim um trabalho útil como um mecanismo. Daí resulta que hospitais e policlínicas são estações de manutenção desse tipo especial de corpo. Vamos fazer uma analogia. Os médicos são técnicos qualificados. O corpo humano concordam. Esses técnicos se dividem em diferentes categorias. A reanimação é o técnico do corpo humano que sabe como salvá-lo em uma situação crítica. O cirurgião sabe como cortar, costurar, suturar, ajustar e assim por diante, para consertar, por assim dizer. Por analogia, é como trocar o motor, trocar a asa e assim por diante. Quem são os terapeutas? Os terapeutas são os reparadores, que com a ajuda de substâncias podem mudar o funcionamento dessa máquina biológica e restaurá-la. Se não conseguem restaurar, então são maus reparadores. Mas, inicialmente, o terapeuta, eu repito, a terapia, por que ela é a rainha da medicina? Porque é preciso estudar todos os processos que acontecem no corpo humano para controlar o processo patológico, revertê-lo e trazê-lo de volta ao normal. É por isso, não há necessidade de mais ninguém para isso. Por isso, precisamos raciocinar, porque devemos entender com qual processo estamos lidando e como podemos revertê-lo, pela nossa própria vontade.
Vamos voltar novamente para a oficina de reparos de um carro comum. Concorda que existe uma diferença no uso? Um carro que circula em Sochi, um carro que circula em Ekaterimburgo e um carro que circula em Norilsk. O carro que circula em Sochi tem certas condições, enquanto o carro que circula em Ekaterimburgo enfrenta condições de uso completamente diferentes. O carro que circula em Norilsk tem condições de uso totalmente diferentes das do carro em Sochi. Vamos considerar carros para diferentes finalidades. Existem carros familiares. Você chega no trabalho, o carro fica lá estacionado, de manhã até à noite, e ele fica parado o dia todo. Qual é a vida útil de um carro assim? 20. 30 tem gente que usa por 50. 60 anos existem carros que funcionam perfeitamente mesmo com 100 anos, mas táxis já têm outras condições de uso. Em 2 a 2,5 anos, um carro novo vira uma sucata impossível de recuperar. Tudo precisa ser trocado por novo. E quando você chega, se você leva o carro para a oficina, o mecânico pergunta se é da roupa lei ou pelo menos vê isso. Ele sempre tem em mente o item das condições de uso do carro, com certeza. Se ele conserta um táxi, ele sabe que as peças quebram por causa do uso intenso. Se ele conserta um carro de família, ele também sabe. Quais substâncias, quais líquidos são usados? Um carro que roda em Sochi, em Ekaterimburgo e em Norilsk também são diferentes. Você imagina, acontece que os líquidos colocados em um carro que roda em Norilsk são completamente diferentes em suas características dos de um carro que roda em Sochi. Lá eles são mais viscosos. Bom, digamos assim, sim, e se você e esses aqui, as substâncias lá, todos esses líquidos são viscosos, são de algum tipo, eles são feitos especialmente. Se você colocar isso em um carro que anda em Sochi, você vai estragar o carro que anda em Sochi, porque para ele não precisa, lá as condições são diferentes. Então, senhores, estamos falando de metal, de um carro que é feito de metal. E agora chegamos à estação de serviço do corpo de carne, do corpo vivo. E nenhum questionamento sobre as condições de uso. Nenhuma condição sobre como você alimenta seu organismo. Absolutamente nenhuma pergunta. Temos uma criança com depressão, nós receitamos neurolépticos para ela. Aos 4 aos 7 anos, aos 2 anos. E ninguém perguntou o que essa criança come, mas ela não come nada. Ela não come nada. Mas se a criança não comer carne e só comer macarrão e alguns biscoitinhos, de onde vai vir o bom humor? Por que ninguém investiga as condições de funcionamento dessa máquina biológica específica? C. Pergunte a qualquer pessoa que tenha um carro. Vá até uma oficina mecânica. Se você tem um problema no motor, você vai até uma boa oficina. Uma especialista técnica. Ela vai investigar as causas. O que está fazendo barulho, batendo nesse motor? Por que o seu escapamento está soltando fumaça preta e assim por diante? Ela vai perguntar, por quê? Ou ela simplesmente vai dizer assim, olha, tem esse aditivo, coloca no tanque com a gasolina e pronto. Coloca e pronto, tá vendo? Você coloca, anda, dá uma volta e pronto. Não faz mais barulho, não bate, não tem mais fumaça preta no escapamento. Pronto, eu te ajudei. Você concorda que encontrou uma boa mecânica? Não.
Mas quando você vai ao médico, você diz que está com palpitação. E como solução você recebe um beta-bloqueador. É a mesma analogia com o aditivo na gasolina. E por que não? Por que ninguém resolve o problema? Por que ninguém lida com a causa? Eu tenho pressão alta, então me dão um remédio para pressão alta. Mas qual é a causa? Essa é uma oficina de manutenção muito ruim. São especialistas muito ruins em consertar a máquina biológica. Se ninguém se interessa pela pergunta por quê? Mas por quê? Entende? Qualquer mecânico vai rir da ideia de que a única solução é colocar um aditivo no carro e pronto, consertei para você. Ninguém vai concordar que isso é uma solução. Então, por que essa decisão é tomada na medicina? Afinal, médicos, hospitais e clínicas são como oficinas de manutenção do corpo de carne, nosso corpo. Um corpo de tipo especial, uma máquina biológica. Já entendemos, é só uma máquina biológica e nada mais. Por que se considera que o corpo humano é incompreensível? Por que um mecanismo de ferro pode ser compreendido? E a medicina existe há milhões de anos entre nós. Milhões de anos. E nós ainda temos sofrimentos genéticos. Doenças genéticas, não podemos fazer nada com elas. E a quantidade de doenças genéticas só aumenta, como fermento. E aumenta, como fermento. Uma situação sobre a qual nada podemos fazer. São oficinas de manutenção muito ruins. São especialistas muito ruins em consertar um tipo especial de máquina. Máquinas de carne. Isso se chama corpos de carne. São especialistas muito ruins. E os especialistas que realmente sabem, esses valem ouro. Os especialistas que entendem, esses valem ouro. Entende? Nós conseguimos e entendemos. Nós podemos reverter processos. Porque essa é a visão correta sobre o funcionamento do organismo humano. É uma visão muito correta. Tratar isso como uma máquina, um tipo especial de máquina. Conhecer os processos. Entender que esse tipo especial de máquina busca sobreviver por si só, não importa o que aconteça. Portanto, precisamos fornecer a esse organismo todas as substâncias necessárias, as substâncias corretas, descobrindo as condições de funcionamento, ajustando as condições de funcionamento da máquina específica que pertence a uma pessoa específica, e assim melhoramos o estado, mudamos o estado. Se a situação chegou ao ponto de precisar ir ao médico, você vai ao médico e nós lhe dizemos a qual ir, o que precisa ser feito e você volta depois que eles te trataram. Mas esse olhar, essa atitude em relação ao corpo do organismo, ao organismo humano, como se fosse uma máquina, e de modo geral, a aplicação de padrões para ajudar esse corpo. Como se fossem máquinas de altíssima qualidade, como em serviços muito qualificados e muito caros. Só isso nos leva pelo caminho certo. Bem, desculpe, saúde. Porque se nada for investigado, se as condições de uso não forem esclarecidas, se não levarmos em conta a região onde o corpo específico está sendo usado, se não levarmos isso em consideração, nem sequer perguntar o que essa pessoa come, e simplesmente, sabe, como os aditivos automotivos. Toma esse comprimido, toma aquele comprimido, se coçou aqui, toma esse comprimido, passa esse creme aqui, sem investigar nada. Mas isso é uma ajuda muito ruim. É uma ajuda muito ruim. E se estivéssemos falando de uma oficina de carros, ela teria falido. Ela teria falido.
É preciso ter o ponto de vista correto e realmente entender. É isso. Muito obrigada pela atenção. Se você precisar da nossa ajuda para recuperar a saúde, se ainda tiver alguma dúvida, se tiver alguma doença que você trata e nada muda, em algum lugar por aí ninguém sabe de nenhuma melhora. Então, é preciso olhar tudo desde o começo, ou seja, é preciso analisar o caso por completo. Então, em algum lugar há dados perdidos, e antes de tudo, provavelmente são dados sobre a deficiência de nutrientes e é preciso simplesmente corrigi-los de forma adequada. Então, por favor, venham, vamos ajudar vocês. Meu nome é Sofia Dorinskaya. Obrigada pela atenção.